Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Essa noite é uma noite festiva, antevéspera de Natal. Que bom que estamos todos aqui reunidos. E também pela comemoração da Casa Espírita. Dia 21, sábado, a Casa Espírita André Luiz completou 33 anos de existência. E esse é o maior motivo de estarmos em festa. Hoje nós estamos recebendo aqui a Anne. Ela é do Centro Espírita São Francisco de Assis, lá de Ponta Grossa. E ela é filha do seu Valentim e da Dona Celoí. E ela cresceu aqui na Casa Espírita André Luiz. Então, nós temos todo o prazer em receber a Anne para a palestra de hoje, para comemorarmos. Hoje é a quarta palestra de um palestrante de fora. Então a gente vai fazer o fechamento do mês de comemoração da Casa Espírita. Sejam todos bem-vindos. E assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus, do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel. O povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas 19:48. A perseguição aos apostolados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas dracônias da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os anunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Boa noite a todos. A partir de agora, colocamos-nos diante de Deus, de Jesus, fechando nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade maior que aqui se encontra, que sempre nos apoia nessa casa abençoada, nos dando ânimos, nos trazendo paz, nos dando entendimento. Estamos aqui, nosso Deus, para lhe agradecer pela oportunidade de conhecermos o Teu Filho, nosso guia, nosso mestre, aquele a quem devemos seguir em todos os momentos de nossa vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo ano que tivemos, pela bênção da saúde, por nossa família unida, pelo alimento, por tudo que o Senhor nos dá, mesmo que muitas vezes não merecemos. Agradecemos a Ti, Senhor, pelos nossos amigos espirituais que jamais nos abandonam,
que estão sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos intuindo, aos quais damos nomes de anjo da guarda, de protetor, de guia. A eles o nosso muito obrigado. Agradecemos também ao mentor da nossa casa, nosso irmão Del Luiz, e toda a sua equipe, que maravilhosamente coordenam mais um ano de muito trabalho, de muita dedicação, que são eles sim os grandes responsáveis por tudo que aqui acontece, e que jamais nós encarnados temos a noção da grandiosidade que é a nossa casa espírita. Somos gratos de coração a todos que aqui entraram durante este ano, que tiveram seus apelos, suas angústias sanados, que talvez nem tenham percebido o quão grande foi a sua graça. Somos gratos pelo amor que tem por nós, Senhor Deus, em cada passo da nossa jornada. Obrigado por tudo. E sempre também nos lembramos dos nossos queridos irmãos encarnados que nos acompanham e conosco aprendem toda segunda-feira o teu Evangelho. Que eles, assim como nós, possamos estar aptos, abertos, dispostos a ouvir tua palavra e, dentro do nosso caminhar, colocá-las em prática. Pedimos a espiritualidade maior que intua a nossa irmã Anne, para que ela consiga nos transmitir que podemos acolher e aprender de acordo com o nosso merecimento. Estejamos abertos e receptivos por mais essa noite, dedicados a Deus e a Jesus. E assim, em nome deles, de Deus, de Jesus, com a orientação do nosso irmão Del Luiz, damos aberto a doutrinária nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso, material e espiritual de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma vez mais, uma alegria estar diante dessa casa, junto de irmãos e amigos dessa comunidade. Que a paz de Jesus possa se fazer presente no coração de todos nós. O meu presente de Natal sempre vem antecipado. Minha mãe me ligou me dando esse presente. E se me permitem a brincadeira, muitas vezes parece um presente de grego, né? Ela me liga no final de novembro, início de dezembro. Olha o que você acha de novamente você expor lá? Porque é meu de aniversário, como você sabe, vou trazer expositores de fora. Eu disse, então vamos lá, né? Falar de Jesus novamente. O que é um grande desafio, um imenso desafio. Falar dos temas do Evangelho é um grande desafio, mas falar de Jesus é um desafio muito maior. E fiquei refletindo sobre a providência divina, do porquê sempre me cair aí há alguns anos essa reflexão,
essa fala sobre Jesus. E pensando na minha vida, no meu viver até aqui, cheguei à conclusão de que seja porque talvez esteja faltando ainda muito de Jesus em mim. E talvez essa seja a maneira da espiritualidade me dar um chacoalhão um pouco maior, para que, estudando, para vir à frente e falar do Mestre uma vez mais, eu me defronte do quanto eu estou distante desse Jesus que eu digo abraçar, que eu digo acreditar. E talvez todos nós aqui presentes realmente estejamos um pouco distantes de Jesus. Talvez a humanidade esteja ainda muito distante de Jesus. Talvez para a humanidade Jesus ainda seja o grande enjeitado, que é o tema que foi sugerido pela presidência da casa. Esse título nomeia também uma mensagem de um autor espírita chamado Rodolfo Caligares. E essa mensagem dele será o fio condutor das nossas reflexões dessa noite. Então, como é de costume, vocês já bem sabem, vamos ler a mensagem e a cada passo fazer alguns comentários, tecer alguns comentários a respeito, para que as nossas reflexões sejam mais profundas, porque assim o exige. Já comentávamos em outras ocasiões que estamos num momento da nossa vida espiritual em que as reflexões rasas já não nos cabem mais. É preciso que tenhamos esse olhar mais profundo para cada um, né? Dentro de cada um de nós, e nisso só nós mesmos podemos fazer por nós. Não vai caber ao outro o papel de fazer. Porque essas reflexões profundas é que vão fazer com que modifiquemos o nosso viver, que é isso que vai importar. É disso que nos será pedido conta quando dessa vida partirmos para a pátria espiritual. Quando lá chegarmos, é sobre isso que nos será interrogado. O que fizemos numa existência inteira que ganhamos as mãos. Chegamos no retorno melhor do que adentramos na vida presente? Ou saímos de maneira estacionada, sem nos modificarmos naquilo que realmente viemos para trabalhar em nós? Então, assim, inicia o texto desse autor. Em seu amor pelos pobres e infelizes habitantes desse mundo, resolveu o Criador enviar-lhes, em tempo oportuno, o seu Filho bem-amado Jesus, a fim de que se constituísse a manifestação viva, divina cá na terra e guiasse os homens à salvação. Nesse primeiro trecho, estamos tendo a informação de que Deus nos enviou Jesus, esse Espírito que para nós é o mais sublime, essa figura incomparável que não teve outra na humanidade, nem antes nem depois dele não surgiu ninguém à altura. Ele é a representação mais sublime do Pai entre nós. Mas temos que saber que antes de Jesus vir a nós, ele já era esse ser sublime. Encontramos num livro chamado A Caminho da Luz, do autor espiritual Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, informações de que o Cristo seria, ou seja, é o governador do nosso planeta. Esse ser sublime recebeu das mãos do Pai Criador a missão de tutelar esse novo planeta que surgiria, de comandar aqui a vida, de comandar o destino dos espíritos que habitariam esse planeta. E naquela época, há bilhões de anos atrás, ele já era o Cristo. Ele já tinha uma evolução espiritual de tal maneira superior que ganhou essa missão de Deus. Então essa figura que nos chega há pouco mais de 2000 anos atrás, aquele bebezinho frágil, nascido na manjedoura,
não representa em nada, no sentido material falando, o ser sublime que era. Então veio Jesus aceitando essa missão do Pai, nos dando uma amostra da responsabilidade que às vezes nos cabem às mãos. Ele tomou essa responsabilidade para si e agiu a partir de então. Quantos nós recebemos responsabilidades às mãos e as delegamos a outros? As deixamos abandonadas por um lado ou para sempre? Em nossa vida, no cotidiano, analisemos. Quantos de nós recebemos às mãos a responsabilidade de conduzir filhos e delegamos essa atividade para outros? Quantos de nós recebemos a responsabilidade de olhar por alguém de nossa família e deixamos essa responsabilidade para outros? Quantos de nós recebemos a responsabilidade às mãos de ter um trabalho onde conduzimos outras pessoas e muitas vezes deixamos essa responsabilidade para outros? Não foi esse o exemplo que Jesus deu. Não foi isso que ele fez. Ele tomou essa responsabilidade para si e desde então vem coordenando os destinos do planeta. Primeiro, sem entrar muito em detalhes, porque isso cabe um estudo muito complexo e de muito tempo. Não seria uma explanação de alguns minutos, de menos de uma hora. Mas, primeiramente, ele fez então com que esse planeta saísse daquele estado, digamos, de uma bola de fogo, né, um lugar inabitável, e para tornar-se um lugar habitável para a vida, que existisse vida. Uma vida ainda no início singular, uma vida, digamos, bacteriana, para depois vir os primeiros espécies de animais, para só muito para frente vir uma espécie que pudesse abrigar a espécie humana. E chegado esse momento, depois de bilhões de anos que se passaram, e como eu disse, essas informações a gente encontra no livro A Caminho da Luz, também em outros comissionados da Capela, e é por isso que o estudo da doutrina espírita é tão maravilhoso. Porque nós podemos, através do estudo, compreender coisas que para nós antes eram apenas mistérios. Era algo incompreensível. Era algo que, como se ensina uma criança, para quem não se pode dar muitos detalhes. Mas aqui nessa comunidade nós temos uma casa espírita que oferece grupo de estudos. Então eu faço um apelo a todos, aproveitemos essa oportunidade, porque a oportunidade é agora. O momento é agora. Talvez não haja outro momento mais como esse. Talvez na próxima existência as condições sejam muito diferentes da de agora. E vamos nos arrepender de não ter aproveitado. Então aproveitemos o momento. Como eu dizia, então, essas informações constam de obras da doutrina espírita que nos trazem essas explicações do momento da criação do mundo até a vinda, a chegada do homem ao planeta. Então, quando estava no momento de surgir o primeiro símbolo da raça humana, Jesus, então, coordenando um grupo de espíritos, porque, como ele mesmo disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. E esse grupo de espíritos vinham, então, de outra morada, de uma morada onde eles também não souberam aproveitar as oportunidades e que de lá precisavam se retirar, porque já não estavam mais condizentes com a evolução espiritual daquele lugar, daquele planeta. E eles precisavam, então, ser colocados em outro ambiente, em uma outra escola, porque Deus, na sua pedagogia, a pedagogia sublime, Ele não vai deixar os seus filhos desamparados nunca. Ele sempre dá uma oportunidade de recomeço. Claro que uma oportunidade diferente. Eles não teriam mais uma oportunidade de recomeço naquele planeta, porque eles não estavam se adequando mais àquele planeta. Mas eles teriam sim a oportunidade de receber o ensinamento em outro local, de ir para uma outra escola. E essa escola foi o planeta Terra, abrigados então pelo Cristo, que lhes promete que estaria com eles
por toda a eternidade, que estaria conosco por toda a eternidade. Porque talvez muitos de nós ainda estivéssemos lá naquele momento. Não sabemos, isso só a Deus pertence. E então, recebendo essa promessa, esses espíritos de lá exilados, né, decaídos, vêm então habitar o planeta Terra. O planeta Terra, que não é o planeta que conhecemos hoje, com as mordomias, as facilidades que temos hoje. Não tínhamos o conhecimento sobre o fogo, não tínhamos condições adequadas do alimento, da moradia, do vestir, do abrigo, né, do corpo, com as vestes. Isso tudo teve que ser aprendido novamente. Mas esses espíritos receberam de Jesus a promessa de que um dia ele viria, ele mesmo, para estar junto desse povo amado. E essas promessas foram sendo passadas ao longo de 4.000 anos. É o que o Rodolfo Caligari vai nos falar mais à frente. Com os ensinos e exemplos que lhes haveria de oferecer, teriam os terrícolas base sólida em que edificassem a sua fé e diretrizes seguras pelas quais se elevassem até os páramos celestiais, tornando-se partícipes da glória reservada aos justos. Partícipes por quê? Porque nem mesmo Jesus vai fazer por nós o trabalho que nós mesmos temos que fazer. Então essa história de que Jesus vai arrancar os nossos pecados não é verdadeira, sinto muito. E enquanto ainda acreditarmos nisso, nós vamos permanecer estacionados. Porque Jesus não vai fazer por nós o serviço que nós temos que fazer em nosso coração, em nossa vida. Somos nós mesmos que temos que fazer. E para isso a roda das reencarnações, para isso a vida presente, para isso as dificuldades da vida presente, para isso as doenças, para isso as turbulências, para que nós aprendamos a modificar em nós o que necessitamos. Então, enquanto chorarmos pela dor, pelas dificuldades, pela doença física, estaremos agindo quais crianças mimadas, que não querem dar o passo seguinte porque preferem que a mãe pegue no colo e dê o passo por ela. Mas isso não vai acontecer. Porque Jesus é um educador sublime. Ele sabe exatamente como precisa agir. Como uma mãe consciente, que não é superprotetora, e sabe como agir com o seu filho. Que vê que seu filho está preparado para dar o próximo passo e não vai dar esse passo por ele, vai deixar que ele dê. E é isso que Jesus faz por nós. Para que a vinda do Cristo não encontrasse os homens desapercebidos, durante cerca de 4.000 anos, anuncia-lhes Deus tão auspicioso evento, instruindo reiteradamente pela voz dos patriarcas e profetas da antiguidade sobre os sinais dele. Então nós temos que nessa história da humanidade veio essa intuição, lá no fundo nos dizendo que viria um dia um Salvador, que viria um dia esse ser sublime nos trazer a esperança e o ensinamento de que precisamos. E assim foi que ele foi anunciado por muitos profetas, ao tempo de Moisés, que foi o emissário, e ele foi mandando essas notícias por muito tempo, até que depois os profetas se calaram por cerca de 400 anos, como dizem algumas obras, em que teve esse silêncio, para que só depois ele viesse. Mandou inicialmente um precursor, o João Batista, e no momento em que ele nos chega, vem se cumprindo então tudo que já estava dito pelos profetas nas Escrituras. A primeira revelação a respeito encontramos-la já no livro da Bíblia, em que se relata experimentando a obediência de Abraão. Então para Abraão foi dito: a todas as gentes da terra serão benditas naquele dia que de ti sairão, daquele que de ti sair um dia, porque era
dessa estirpe, vamos dizer, de Abraão é que Jesus viria, né? Dessa linhagem. Então isso é o que estava dizendo na profecia. Por quê? Porque esses espíritos eram aqueles exilados que saíram daquele planeta, que não mereciam mais, que receberam o contato com Jesus, receberam as suas instruções, a sua mensagem de esperança, foram trazidos para iniciar a sua encarnação aqui no planeta Terra. Então eles sabiam que Jesus viria, e eles já tinham esse conhecimento, só que estava esquecido, né? Porque quando renascemos, passamos pelo processo do esquecimento. Essa promessa é renovada nos mesmos termos a Isaac, filho de Abraão, e a Jacó, posteriormente, filho de Isaac. Jacó, por sua vez, ao morrer, predizendo os destinos de seus filhos, diz que aquele que deve ser enviado à expectação das gentes, quer dizer, aquilo que as gentes estavam esperando, ele seria enviado. Sucedem-se os profetas ao longo dos séculos, e indícios cada vez mais positivos vão anunciando daquele que está por vir. Miqueias saúda a humilde Belém, onde o Messias há de nascer. Davi fala que com ele como se já o tivesse ali presente, e não cessa de referir-se a Jesus. Isaías profetiza-lhe a circunstância do nascimento, dizendo: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e há de chamar-se Emanuel. Emanuel, que no idioma, na linguagem dele, significava Deus conosco. Acrescenta que ele há de sair da estirpe de Jessé. Discorre sobre o assunto da sua missão. Isso tudo Isaías. Pinta-lhe a doçura e a bondade, enumera-lhe as curas prodigiosas. Vários são os profetas. Então ele estava descrito, ele estava anunciado. Mas o que acontece quando da chegada de Jesus? Ele era tão aguardado, tão esperado, mas e o que acontece? O que aconteceu foi que nesse meio do caminho entrou o orgulho do ser humano. Porque Jesus nasce, dizem também nas obras espíritas, principalmente Emmanuel aponta muito isso, que dentre as províncias romanas, Israel estava sob o poder romano, dentre essas províncias, se não me engano seriam 27, dentre dessas 27 províncias, 3 seriam as mais pobres. E das 3 mais pobres, uma delas era ainda mais pobre ainda, digamos quase que miserável. E é nesta que Jesus escolhe nascer. Se não bastasse, ele escolhe um casal humilde. Se não bastasse, no momento do seu nascimento, ele só tinha uma manjedoura, um coxo de alimento dos animais, onde o seu pequeno corpinho pode ser colocado. Por que será que Jesus fez isso? Como disse lá no início da fala, quando o planeta ainda não era, ele já era um ser sublime. Ele já era um espírito de tal envergadura que recebeu das mãos de Deus a tarefa de iniciar a vida num planeta. A gente não pode nem conceber o que é isso. Não podemos conceber realmente o que seja Jesus. Seria como pegar o mar inteiro e colocar lá dentro de um copo d'água. Não tem como. Mas ele veio na manjedoura para nos dar uma lição. E a primeira lição de Jesus é a humildade, a simplicidade. Então poderia ele ter escolhido nascer dentro do Império Romano, na casa de César? Poderia ele ter escolhido nascer dentro do palácio de Herodes? Mas ele não fez isso. Porque ele quis demonstrar que não é a riqueza do mundo, o poder do mundo que vale. Que o que conquista o reino dos céus é a humildade. Mas não a humildade com essa falsa modéstia, né, que muitas vezes a gente toma. Ah, você falou tão bem. Não
você faz tão bem tal coisa. Não faço. Isso é falsa modéstia. A gente pode assumir o que faz bem, né? Mas também temos que admitir que não fazemos bem, porque do contrário é orgulho. Então essa humildade. Ele sabia o que ele era, ele não precisava das roupagens, dos anúncios, das festividades do mundo para provar o que ele era. Porque ele simplesmente era. Ele simplesmente era. Então nessa lição de humildade, de simplicidade, ele nos mostra que esse é o caminho. Qual o caminho para a felicidade? Qual o caminho para a vida eterna? Qual o caminho para a evolução espiritual? A humildade. Sem ela não chegaremos. Este é o caminho. E ali Jesus, nascendo naquela simplicidade, vai nos trazendo outros ensinamentos. Lendo-se o que disseram, depararam-se o conselho de sacerdotes judeus com a traição de Judas, a agonia do órgão das ovelhas, a fuga dos discípulos, os 30 dinheiros pagos a Iscariotes, o caminho do Calvário, a crucificação, a túnica, o fel, o vinagre, os insultos padecidos na própria cruz, a oração em favor dos algozes e o suspiro final. Gente, estava desenhado. Não está desenhado? Está desenhado quem era ele. Porque ele cumpriu tudo quanto estava nas Escrituras. Ele fez questão de cumprir tudo quanto estava nas Escrituras. Para que não houvesse dúvida. Para que se alguém dissesse, opa, pera lá, mas aquilo ali não está na Escritura. Não, ele fez tudo exatamente como estava nas Escrituras. Para que não houvesse dúvida. Mas o que aconteceu? O orgulho humano, esperando que ele viesse com as pompas que só o mundo sabe dar e que o mundo sabe olhar. Nós às vezes somos assim também. Se chega alguém à nossa presença, muito bem vestido, com um carro do ano, que se diz numa profissão considerada socialmente a melhor, a top de linha, nós estendemos o tapete vermelho. Nós jogamos flores para ele passar, não é assim? Muitas vezes não olhamos nem o caráter. Porque aquele ali, olha, é bem sucedido. Aquele ali é grande entre todos os outros. Será? Nem sempre, obviamente, a pobreza, a humildade é lição também de bom caráter. Mas o que Jesus quis demonstrar é que as glórias do mundo não fazem a pureza do coração. É isso que Jesus quis demonstrar. Porque todos os reis que viveram a sua época caíram. Todos os impérios também caíram. Ele é a única figura sublime que permanece até hoje. Então, porque ele não veio cheio de pompa, ele tornou-se, à época, o grande enjeitado. Muito poucos ouviram a sua palavra. Só aqueles que realmente já estavam tocados lá no plano espiritual, que vieram com a tarefa de seguir o seu evangelho. Mas o restante da humanidade que poderia ter aproveitado, não aproveitava. Então hoje, pensemos, muitas vezes, como pais e mães, e falo para aqueles que têm filhos, como eu os tenho, a preocupação é dar um bom estudo para que ele seja um excelente profissional, que ele tenha uma profissão que dê bastante dinheiro. Dar ao meu filho o que eu não tive, tudo, do bom e do melhor, porque muitas vezes eu não tive. Mas esquecemos do principal. É feito o evangelho dentro de casa? Levamos o nosso filho à casa de oração? Que ensinamentos estamos dando aos nossos filhos da vida eterna? Porque isso que falei antes é da vida passageira. É daquela vida que vai se acabar. Como se acabou o reinado
de César, como se acabou o reinado de Herodes. Porque é passageiro. Então, se eu me mato de trabalhar, não tenho tempo para mais nada, porque quero dar as melhores escolas para o meu filho, para que ele seja um excelente médico, juiz, qualquer outra coisa. Mas eu esqueci de apresentar Jesus a ele. Será que, quando Deus me pedir conta disso, eu terei o que para responder? O meu filho não tem forças de enfrentar as dificuldades da vida, porque eu não lhe ensinei a ter forças, porque eu não lhe apresentei Jesus, que exemplificou com as suas dificuldades o que nós devemos suportar, a fé que devemos ter, a confiança em Deus que devemos ter, a comunhão com o Pai que devemos ter. E é por isso que ele segue sendo ainda hoje, para a humanidade, o grande enjeitado. Porque a humanidade procura o sucesso do mundo. Sigo fazendo o que agrada ao mundo, o que me dá status, o que me dá visibilidade. Hoje em dia, na onda das redes sociais, o que me dá mais curtida. Mas dentro dos meus aposentos, na minha dificuldade, eu me sinto perdido. Porque nos momentos que eu tenho livre, eu não procuro Jesus. Eu não procuro agir conforme Jesus ensinou. Não obstante, porém, todos esses sinais ditados por Deus, para que o povo de Israel o identificasse por ele todas as nações, tal não se verificou. Achavam-se os judeus na época sob a dominação dos romanos, como a gente já comentou. Haviam por isso se afeiçoado à ideia de que o enviado divino havia de vir armado, invencível e triunfante como um vingador, para livrá-los daquela opressão, estabelecer o reinado na terra, mais poderoso do que todos os reis, e fazer deles o povo eleito. Assim ainda agimos hoje. Queremos que Deus tome as nossas dores. Porque o errado é o outro, sempre. Eu estou certo. Deus e a espiritualidade, Jesus tem que tomar as nossas dores. Verifiquemos a nossa vida, como estamos agindo. Quanto de Cristo há em nós? Se podemos verdadeiramente nos dizer cristãos nas dificuldades do dia a dia. Porque se eu tenho um dissabor no trabalho e eu reajo com impaciência, às vezes até com violência, eu não estou dando testemunho do Cristo. Porque Cristo não reagiu com impaciência. Cristo jamais reagiu com violência. Então, toda a vida dele demonstrou o caminho que devemos seguir. Essa exemplificação. Porque a mensagem, a fala, ela esclarece muita coisa, mas só o exemplo vai arrastar. E que exemplo a gente está dando para os que estão à nossa volta? Que exemplo a gente está dando dentro da própria família, no lugar de trabalho, na sociedade? Será que estamos dando exemplos de cristãos? Daqueles que se dizem seguidores do Cristo? Se dentro da minha casa, onde às vezes Deus coloca ali as maiores dificuldades, aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado para treinar a nossa, testar e treinar a nossa paciência. É um treino, treinar a nossa paciência, mas eu me recuso a ser paciente. Então tenho fazendo uma parte novamente, tenho uma grande amiga que trabalhou comigo muitos anos na casa espírita, foi evangelizadora. Nos conhecemos por causa dos filhos pequenos que tinham ali as mesmas dificuldades espirituais, muito parecidas, por sinal.
E depois de um tempo ela foi embora a São Paulo, mas nós continuamos a nossa amizade e nos temos a conta de irmãs realmente. E certa feita ela me manda uma mensagem e me diz assim: Anne, preciso de um conselho teu. E contou o seu problema. E aí eu disse para ela, o que você vai me dizer? Eu disse: agora nada. Ela falou: como nada? Eu te liguei para você me dar uma palavra, você me dá. Eu falei: nada, eu tenho que pensar muito bem, porque conforme o que eu te diga, eu assumo uma responsabilidade para mim. E a gente começou a rir. E eu disse: já pensou se eu chego lá no plano espiritual e você diz: a Anne que falou, a Anne que disse. E eu digo: meu Deus, além de me complicar a vida dela, eu compliquei a minha junto. Então não é só assim, nós temos que refletir sobre o que falamos, sobre o que fazemos. Agora, há cerca de 2 meses, bateram no meu carro. A pessoa furou preferencial e me acertou em cheio. Podia ter sido pior, mas não foi. E então o carro deu perda total, o acidente bem feio, ninguém entendeu como é que não foi pior, mas a mão de Deus sempre está ali. E aí, naqueles segundos que eu levei para entender o que tinha acontecido, porque eu no primeiro momento nem tinha entendido, primeira coisa eu pensei nos filhos, que diz que é onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Então naquele primeiro momento pensei neles, que graças a Deus não estavam comigo. E depois, no momento em que eu saí, eu pensei: e agora, como agir? Porque a vítima ali tinha sido eu. Mas e se eu saio esbravejando, xingando a outra pessoa, jogando todo tipo de impropérios? Talvez testemunhas encarnadas não tenham, mas os desencarnados sempre apostos a nos observar. Então naquele momento eu consegui me conter. Depois eu até fiquei contente. Falei: puxa vida, que bom. Que bom, porque foi o teste. Os testes se apresentam assim. Vamos ver. Porque lembro-me muito bem que ano passado, quando estive aqui, eu lancei vamos dizer, uma missão ali, como as crianças que falam no videogame, né? Essa nova missão, para a gente tentar, durante o ano, preparar presentes para Jesus, né? Para que a gente pudesse enfeitar no próximo Natal o presépio com os presentes que a gente conseguiu fazer do nosso próprio coração. E naquele momento eu me lembrei do meu presente. Porque Jesus, como eu disse, teve o rosto cuspido, já mencionei isso aqui outras vezes, foi açoitado, recebeu injúrias de toda ordem, escárnio, as risadas, o sarcasmo, coroa de Cristo na cabeça, pregado na cruz, e não levantou um único dedo contra nenhum dos seus algozes. Mas no suspiro final ele disse: Pai, perdoa, não sabe. Ele ainda intercede por nós naquele momento. É certo que nós, como eu disse, somos um copo d'água. Não vamos fazer coisas que o mar pode fazer. Mas se a gente não treina, a gente vai continuar sem fazer. Se naquele momento eu descesse, esbravejasse, xingasse, batesse na pessoa, e pode. Né? No momento de loucura, a gente vira como louco. O André Luiz já disse: se nesses momentos a gente pudesse se olhar no espelho, a gente teria vergonha de si mesmo. Tá lá. Então, nesses momentos, a gente tem que colocar a mente no lugar e dar o próprio testemunho, que não é fácil. Em outras situações de dificuldade, voltando também a falar dessa minha amiga, foi a minha vez de ligar para ela. E falei: olha, reza por mim aí, porque amanhã tal pessoa está assim, assim, assado, amanhã eu vou ter que encontrar tal pessoa e vai ser difícil. E ela disse: calma, era a vez de calma, né? Mentaliza, pede. E eu estava tão nervosa que eu disse para ela: vou tentar, mas a minha vontade é ir lá já com um pau para na cabeça. Né? Porque somos assim, a gente tem esses altos e baixos. Mas se a gente conseguir se controlar em certos momentos, já é alguma coisa. Às vezes dentro do lar alguém levanta uma palavra, você já quer dizer 3, 4 atrás.
Não precisamos piorar a situação do que já está ruim. E aí, esse povo que achava que Jesus ia tomar as dores dele, que iria então subjugar os romanos e ia torná-los os donos de toda a terra, mas não foi assim. Jesus foi levado ao Calvário, desencarna na cruz. Para aqueles mais próximos, ele ressuscitou e deixou essa palavra. E para os outros, mãos vazias, porque não entenderam o que Jesus quis dizer. E como a gente vai entender Jesus? Como eu disse, tentando no dia a dia fazer esses esforços, trazer ele para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso cotidiano, procurar ele nas leituras edificantes, deixar de perder tempo com coisas inúteis, procurar ele através dos estudos na casa espírita, que vão nos abrindo os horizontes para enxergar mais além, enxergar coisas que não enxergamos agora, mas que podemos enxergar. Jesus mesmo disse: tudo isso que faço, podeis fazer e muito mais. Quer dizer, ele não disse que ele estava, que o que ele fazia estava restrito apenas a ele. Que como todos, como filhos do mesmo Pai, podemos também alcançar tal evolução. Mas para isso precisa o nosso trabalho árduo. Nosso anjo amigo não vai nos conduzir. A espiritualidade não vai nos levar. Jesus não vai tirar os nossos pecados e nos deixar limpinhos e puros. Não é assim que vai funcionar. São nessas dificuldades da vida em que a gente vai treinando. Sendo capazes de pequenas renúncias hoje para renúncias um pouco maiores amanhã. Em sua cegueira, além de não receberem aquele que veio para o que era seu, perseguiram-no, maltrataram-no e infligiram morte e família. E foi assim que no momento preciso, em que raiavam os esplendores do novo dia, naquelas almas inclinadas para a terra, condensaram-se as trevas mais densas que a noite, toldando-lhes a visão do Redentor da humanidade, de braços abertos no simbolismo da cruz. Porque a humanidade se fez em trevas naquele momento. Porque ela deixou que o mal falasse mais forte do que todo o bem que estava sendo demonstrado por Jesus. A humanidade hoje talvez ainda prefira muito mais o mal do que o bem. Talvez nós, em nosso coração, ainda brigamos muito mais o mal do que o bem. Porque somos acanhados no bem. Temos pouca força de vontade no bem. Porque trazemos séculos de maldade em nós. E para tirar esses séculos de maldade em nós, precisa um trabalho árduo, precisa um suor. Precisamos tomar a nossa cruz, como Jesus exemplificou, e carregá-la. Do contrário, não vai acontecer. Se o mundo está ainda assim, é porque o mundo está com poucos cristãos. Vemos muitos religiosos, vemos muita religiosidade. Ainda esses dias refletia, olhando uma das redes sociais, o quanto se fala de espiritualidade na rede social hoje em dia. Sem religião, espiritualidade. Está lá presente o conceito de que fizemos, por isso estamos arcando com as consequências. Está lá presente o conceito de que temos uma espiritualidade que olha para nós. Está lá presente o conceito das vidas sucessivas. Está lá presente. Mas se eu continuo dizendo, sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não vai mudar. Tenhamos essa força de vontade que Jesus teve. Nos deu um exemplo sublime de força de vontade, de coragem, de generosidade para com todos, inclusive para com os algozes. E talvez esse mundo que ainda está
hoje cheio de religião, cheio de ciência, mas pouco de Cristo dentro da religião, pouco de Cristo dentro da ciência, porque ainda há pouco de Cristo dentro de nós, porque a religião e a ciência são feitas por homens. Então Cristo tem que vir primeiro para dentro de nós, para depois ir para fora de nós. E nesse movimento é que desejamos a todos um Feliz Natal, lembrando que Jesus não deve mais ser agora o grande rejeitado, que ele deve ser o grande triunfador no coração de cada um, dentro do nosso lar, com aqueles que estão à nossa volta, com a exemplificação diária, que é o nosso maior esforço, para que possamos realmente honrá-lo como ele merece e como ele deve. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais esse momento, pelo aprendizado, pelas palavras aqui proferidas. Possamos sempre tentar levar conosco durante a semana, para o próximo ano que se inicia, tentarmos fazer um pouquinho a cada dia. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrada a doutrinária desta noite. Que assim seja. Que assim seja.